Os santos são sinais da presença do ressuscitado na história. Hoje, dia 24 de abril, celebramos São Fidélis de Sigmaringa. Nosso santo de hoje nasceu em Sigmaringa, na Alemanha, no ano de 1577, numa família nobre, uma família rica, família de cristãos. Ele foi batizado com o nome de Marcos e boa parte da sua infância, da sua juventude, ele passou entre a Alemanha e a Suíça. Ele tinha uma inteligência muito aguçada, muita curiosidade, muita sede por conhecimento, então ele dedicou grande parte da juventude dele, principalmente, aos estudos, por iniciativa própria. Se dedicou principalmente aos estudos sobre humanidades, principalmente filosofia. Também se dedicou muito ao estudo do direito, inicialmente direito público, depois outras modalidades de direito, até que chegou a fazer o seu doutorado em direito. Viajou por muitos lugares da Europa, querendo se aprofundar. Quando ele sabia que tinha um professor diferenciado, ele ia até onde aquele professor morava. Era realmente alguém muito sedento pelo saber. Depois de muito tempo estudando, viajando por aí, ele foi morar em Colmar, na Alemanha, e lá ele trabalhou como advogado do Tribunal de Justiça. Lá ele se destacou muito não só pela competência, mas também pelo grande senso de justiça, pelo cumprimento do dever com muita fidelidade, com muita honradez. E ele foi, com o tempo, se compadecendo com o sofrimento dos pobres, que muitas vezes não tinham como pagar um advogado, acabavam sendo injustiçados porque perdiam causas que eles mereciam ganhar porque tinham razão. Então, cada vez mais, ele foi se dedicando a trabalhar pelos pobres. Então foi atendendo os pobres de forma gratuita. Depois de um tempo ele passou a ser chamado de advogado dos pobres. Tamanho era o esforço que ele fazia para que os pobres fossem atendidos. Mas também com o passar dos anos ele foi criando um desgosto pelo ambiente ali onde ele trabalhava, no Tribunal de Justiça. Um ambiente muito marcado pela corrupção, por pressões, por injustiças. E com 34 anos de idade, ele decidiu deixar a sua profissão para seguir a vida religiosa consagrada. Deixou o seu ofício, doou todos os seus bens aos pobres, foi se dedicar aos estudos de teologia e depois de alguns anos foi ordenado padre. Depois de se tornar sacerdote, ele ingressou na Ordem Franciscana Capuchinha e como frade ele adotou o nome de Fidélis, que significa fiel. E como frade, ele se destacou muito pelas virtudes em geral, mas sobretudo pela austeridade, pela simplicidade. Se tornou um grande pregador. Ele tinha muito dom mesmo do convencimento, da oratória, de tocar os corações por meio da fala. E ele colocava esse dom da pregação à disposição da igreja para a evangelização, especialmente nas missões populares. Participou de várias missões populares, evangelizando de lugar em lugar. Escreveu vários livros de espiritualidade franciscana com grande valor espiritual, teológico, místico. E era uma época, essa em que ele foi pregador itinerante, em que a igreja se preocupava muito com a expansão da doutrina protestante em vários lugares. Já havia acontecido a Reforma Protestante e em vários países da Europa o número de católicos diminuía. Então a igreja fundou nessa época uma congregação chamada Propaganda Fidei, que significa Congregação pela Propagação da Fé. E esse órgão da Santa Sé passou a organizar, motivar missões em vários lugares da Europa. E os capuchinhos, particularmente, ficaram responsáveis pela evangelização da Suíça, que na época estava cheia de calvinistas. E para essa missão, na Suíça, inicialmente, foram enviados 8 pregadores, todos frades capuchinhos, e São Fidélis era o chefe dessa missão, que ao chegar na Suíça teve muito êxito. Os missionários se dividiam para evangelizar diferentes regiões e eles tiveram muitos frutos na evangelização. Muitos cristãos que haviam se tornado calvinistas passaram a se tornar católicos novamente. Foi uma época muito bonita de evangelização na Suíça. E São Fidélis, junto com os outros missionários, percebiam que
muitas autoridades na Suíça, que eram calvinistas, estavam muito iradas com aquela evangelização católica e principalmente com os frutos daquela evangelização. Então, eles foram percebendo um clima de perseguição em relação a eles, vindo dessas autoridades. E, de fato, um dia, infelizmente, se concretizou tudo isso que São Fidélis sentia. Ele estava fazendo uma pregação numa igreja, uma pregação muito fervorosa. Nessa pregação, ele estava falando muito sobre o amor que as pessoas deveriam ter ao Papa, a fidelidade à igreja. E durante essa pregação houve um tiro, uma bala quase atingiu o corpo de São Fidélis. Ele percebeu que sua morte estava próxima, então ele se ajoelhou diante do altar, fez uma oração, ofereceu a vida pela conversão dos pecadores. Depois, um grupo de fanáticos calvinistas o agarraram e ele acabou sendo martirizado com um golpe de espada no dia 24 de abril de 1622, honrando a sua fé cristã com o martírio e honrando o seu nome de religioso, Fidélis, sendo fiel até o fim. Pouco tempo depois da sua morte, alguns cristãos encontraram um bilhete escrito a próprio punho por São Fidélis apenas 10 dias antes do seu martírio. E nesse bilhete ele dizia que sabia que a sua morte se aproximava, mas que ele se preparava com muita tranquilidade e com muita alegria pela possibilidade de dar a vida em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele foi canonizado, no fim das contas, pelo Papa Bento XIV, no ano de 1724. Nos inspiremos na vida desse Marte capuchinho que honrou o seu carisma, a sua espiritualidade, a missão que lhe foi confiada pela Igreja, que foi missionário de grande fervor, de grande ardor, instrumento de Deus para muitos frutos de conversão e que, no fim das contas, honrou a sua vida de fidelidade a Deus por meio do martírio. Um homem de grande cultura, de grande saber, que deixou um grande legado espiritual também por meio dos seus escritos, o advogado dos pobres, que deu a vida por amor a Cristo. Nos inspiremos para que nós também sejamos resposta. São Fidélis de Sigmaringa, rogai por nós.